Na última aula, então, nós trabalhamos o início da Revolução Francesa e trabalhamos também, chegamos até ali na queda da Bastilha. Logo depois que a Bastilha vai ser derrubada, pessoal, vai acontecer um período chamado de Assembleia Nacional Constituinte, onde a monarquia vai ser constitucional. Ou seja, o rei continuava existindo, mas agora ele teria que obedecer a uma Constituição. Não é? Em 14 de julho de 1789, moradores da cidade de Paris vão tomar Paris. Né? É aquele período que eu falei com vocês da queda da Bastilha, o início da Revolução Francesa. Meus amigos, derrubar a Bastilha naquele momento era muito importante. Por que era importante, professor? Porque a Bastilha ela tinha uma torre alta. E quando todo mundo olhava para a Bastilha, para a torre, lembrava do rei, lembrava do poder absoluto. Então as pessoas, quando viam de longe a Bastilha, já temiam o rei, sabiam que não podiam fazer nada contra o rei, porque iam ter problemas, né? Iam poder ficar presos ali naquela Bastilha. Então, destruir a Bastilha naquele momento significava acabar com o poder absoluto do rei, ok? Então isso é importante entender nesse momento. No dia 26 de agosto, pessoal, do ano de 1789, vai ser feito na França também uma coisa muito importante, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembra que a França era dividida em 3 classes, né? O primeiro estado, o segundo estado que não pagava impostos, só o terceiro que pagava. Então, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, todos passam a ser iguais na França, naquele momento, perante a lei. Né? Então, o primeiro princípio do iluminismo vai prevalecer, o princípio da igualdade. Olha que interessante. Não é? Em 12 de julho de 1790 vai ser decretada também a Constituição Civil do Clero. O que dizia isso, professor? Dizia que o clero agora seria funcionário do Estado. O clero teria que obedecer também às leis. É claro, gente, que teve um clero que não aceitou isso. Ele ficou conhecido como clero refratário. O clero refratário é aquele que não aceita a Constituição Civil do Clero, que diz que o clero agora era funcionário do Estado. Ou seja, ele tinha que obedecer mais ao Estado do que ao próprio Papa, que é o próprio Papa de Roma. Meus amigos, em junho para julho do ano de 1791, o rei, diante dessa situação toda, né, ele tinha sido tirado do Palácio de Versalhes, levado para Paris, o rei tentou dar um golpe, o rei tentou fugir. O que ele queria? Ele queria chegar numa região que era da Áustria e da Prússia, onde ele tinha apoio militar. Ele queria montar um exército poderoso, voltar para Paris e acabar com os revolucionários. Só que nessa tentativa de fuga, não deu certo. E o rei, quando ele estava cruzando a fronteira com a Áustria, próximo ali, ele foi preso. Estamos com 34 pessoas, olha que bacana. O rei foi preso, pessoal. E o rei foi levado preso para Paris, considerado o quê? Um inimigo da França. Olha que interessante isso. Então ali ele passa a ser preso, né? Ele passa agora a ser considerado um traidor do país, aquele que na verdade ia contra os princípios. Então a fuga não deu certo. Em 3 de setembro de 1791, a primeira Constituição da França foi feita. E essa Constituição, ela era baseada nas ideias de Montesquieu. Montesquieu pregava o quê? A divisão de poderes. Então, pela primeira vez, você tem uma Constituição no mundo que pregava a divisão de poderes. Pregava que o poder não podia ficar na mão de uma pessoa só, mas ele tinha que ser dividido. Montesquieu pregava a divisão em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Ou seja, 3 pessoas diferentes com poderes independentes entre si. E o voto era censitário, baseado na renda, ou seja, para você votar não era qualquer pessoa que podia votar. Você tinha que ter um certo tipo de renda, né? Uma renda mínima estipulada. E a monarquia
ainda o rei ainda estava vivo, né? A monarquia era uma monarquia constitucional. O que é isso, professor? Uma monarquia constitucional. Significa que o rei tem que respeitar a Constituição, né? Isso que significa uma monarquia constitucional. E nessa época, pessoal, a gente tinha na França 3 divisões assim políticas bem definidas. Os chamados girondinos, os jacobinos e os sans-culottes. Os mais importantes eram esses: girondino, jacobino e os sans-culottes. Os girondinos, pessoal, eles ficavam à direita do parlamento. Era aquele grupo composto pela alta burguesia. Eram a minoria das pessoas que tinham algum tipo de privilégio. Os jacobinos era aquela classe revolucionária. Era aquela classe que queria tomar o poder pela revolução. Eles pregavam a via prussiana, a via da violência, a revolução para tomar o poder. E os sans-culottes era aquela classe mais pobre da França. Antigamente existia, né, uma moda de você colocar uma roupa, um suporte em cima da roupa, na região do culote. Então quem usava essa coisa, geralmente era feito de pele de animal, uma coisa mais cara, quem usava o culote era da sociedade. O chamado sans-culottes ou sem-culotte era aquele povão mais pobre que não tinha o dinheiro para comprar o culote, porque o culote o diferenciava na sociedade francesa. Então, sem dúvida nenhuma, era a classe mais pobre que a França tinha. Essa classe foi muito importante no processo revolucionário, né? É a camada popular mesmo, né? Junto aí com os jacobinos, ok? Então, veja bem, o povo parisiense, depois da tentativa de fuga do rei, em agosto e setembro, eles resolveram aprisionar o rei, tiraram o rei do palácio, que estava em Paris, e a Maria Antonieta, sua mulher, e prenderam o rei. E o rei depois, mais tarde, vai ser julgado e vai ser condenado e vai morrer na guilhotina. Pessoal, uma coisa importante. Aconteceu na França, nessa primeira fase da Revolução, o período chamado de Grande Medo. O que foi o Grande Medo, professor? Foi um momento, né, em que a Revolução se espalhou pelo país. Ou seja, a Revolução Francesa, no primeiro momento, ela acontece em Paris, né? Mas nessa fase da Revolução, a Revolução começa a ir para o interior do país. Ela vai para o interior, vai indo para o interior. E aí os revoltosos começaram a incendiar os castelos, incendiar plantação dos nobres, ou seja, tocar o terror no interior. Então começaram a matar nobres, grandes proprietários de terra, ou seja, todo mundo que eles viam que fosse um inimigo do povo, esse era alvo de ataque no período do Grande Medo. Então a Revolução ela sai de Paris e ela começa a tomar conta de todos os cantos da França nesse momento. Depois de tentativa, igual eu falei, de fuga do monarca, o rei acabou preso, considerado inimigo, e vai ser guilhotinado. Ele vai sofrer aí a pena de morte. E aí começa uma experiência interessante na França, a chamada República Francesa. A primeira experiência vai ser com os jacobinos, né, os girondinos no poder. Logo depois da execução do rei, né, na guilhotina, então acontece uma coisa interessante. Acontece em março ali, os países vizinhos, no primeiro momento, a Áustria, a Prússia, a Espanha, a Holanda, a Rússia, declaram guerra aos revolucionários, porque eles tinham um interesse, naquele momento, eram todos países absolutistas, de fazer voltar o absolutismo para a França. Mas eles não conseguiram isso. E foi criado ali pelos girondinos o Comitê da Salvação Pública. Professor, o que dizia esse comitê? Esse comitê dizia o seguinte, que ele queria garantir a segurança interna. Então ele foi criado para quê? Para controlar as revoltas, controlar as ameaças externas desses países e lutar principalmente aí contra os países inimigos. E esse comitê foi vencedor nessas batalhas.
conseguiu conter a Áustria, a Prússia, a Espanha, a Holanda, Sardenha, que era uma região da Itália, e a Rússia, né? Então, os revolucionários foram muito bem quistos nesse período. E o que vai acontecer? Como os girondinos estavam no poder e eles não faziam nada para o povo, vai acontecer um golpe. Esse golpe começa em maio de 1973. Os sans-culottes, aquela classe mais pobre que eu falei para vocês, né, da França, cercaram a convenção, ou seja, cercaram o prédio que estava em volta, né, onde estavam os girondinos governando, a chamada convenção, e prenderam os políticos girondinos. Os jacobinos, então, assumiram o governo e assumem, nesse momento, a liderança da Revolução. E a primeira coisa, pessoal, que eles fazem nesse momento é uma nova Constituição, vai ser aprovada. Só que o clima na França era um clima muito complicado. A França estava vivendo um clima de muita violência, de muita instabilidade, jacobino matando girondino, girondino matando jacobino, e essa Constituição ela não foi colocada em prática, né? O pessoal, no final eu vou falar as páginas do Para Casa para vocês aí, tá bom? E aí começa na França, gente, o período mais revolucionário de todos, o chamado período do terror, ou a reação termidoriana. Meus amigos, o que foi o período do terror? Em setembro de 1793, vai ser criada a Lei dos Suspeitos. Lei dos Suspeitos. O que é isso, professor? Lei dos Suspeitos? Os suspeitos que eram contrários à Revolução eram julgados, muitas vezes condenados, e com execução na guilhotina. Veja bem, esse período que morreram várias pessoas contrárias à Revolução, esse período é chamado de terror, né? Então, no período do terror, foi feita a Lei dos Suspeitos, que julgavam todo aquele que era um contrário ao processo revolucionário. Pra você ter uma ideia, o Tribunal Revolucionário, que foi montado no período do terror, condenou em massa os opositores girondinos, né? Tomou a terra deles, mandou eles para a guilhotina. Ó, pessoal, estamos com 36 pessoas na sala aí, ó. Olha que bacana. Então, esse Tribunal Revolucionário faz parte também do período do terror. Então, o período do terror junta a Lei dos Suspeitos, que condenava e executava todos os opositores, e o Tribunal Revolucionário, que julgou os principais líderes girondinos e eliminou eles, colocando todos na guilhotina naquele momento. Ok? Nessa época, pessoal, de julho a setembro de 1795, aconteceu uma coisa chamada, conhecida como Nove Termidor. Os grupos conservadores deram um golpe conhecido como Nove Termidor. Era o fim do período do terror, né? Robespierre, grande líder jacobino nessa época, que inventou a guilhotina, ele próprio foi guilhotinado. Ou seja, nessa época você tem então a volta dos jacobinos ao poder, aos girondinos no poder, com um Nove Termidor, ou a reação termidoriana. Ou seja, o fim do governo jacobino e o início do governo girondino de novo. O governo agora ele passou a ser controlado pela elite do país, principalmente o chamado diretório. O que é o diretório, professor? O diretório era um órgão composto por 5 membros, escolhido pelo legislativo. E nessa época, pessoal, do diretório, a França teve várias revoltas e teve várias guerras externas. E começa a destacar uma pessoa muito importante nesse processo. Um jovem Napoleão, né? O general Napoleão Bonaparte ganhou destaque quando acabou com uma tentativa de golpe monarquista. Então veja bem, e ele começa a enfrentar uma série de revoltas populares. Ele começa também a ter vitórias no exterior, e Napoleão começa a se destacar nesse setor militar. Ele comandou o exército francês,
que lutou em terras italianas e teve vitória, inclusive, na Áustria, né? E aí começa, então, o governo de Napoleão, naquele momento, começa a apoiar o governo diretório. E o diretório, gente, cada vez mais necessitava de Napoleão Bonaparte, não é? Teve nessa época do governo diretório um movimento popular, conhecido como Conjuração dos Iguais. E esse movimento popular, pessoal, eles queriam acabar com o governo do diretório, mas eles não conseguiram. Os revoltosos pretendiam tomar o poder, né, e acabar com a propriedade privada, mas eles foram derrotados e os líderes executados. Inclusive, quem venceu essa conspiração dos iguais foi Napoleão Bonaparte, que defendeu aí o governo do diretório. Em 1798, Napoleão chega aí ao Egito. Ele chega, na verdade, a ter um conflito com os ingleses no Egito, porque tanto a França como a Inglaterra queriam tomar posse dessas terras no Egito. Napoleão começa, então, a se destacar em batalhas, inclusive no exterior, né? E no dia 9 de novembro, gente, de 1789, acontece o famoso golpe do 18 Brumário, né? Napoleão, apoiado pelo exército e pela burguesia, deu um golpe de Estado, acaba com o diretório e assume o poder na França, o que ficou conhecido como golpe do 18 Brumário. Seria aí, esse golpe é importante, a subida de Napoleão ao poder é importante, porque ela acaba de vez com a Revolução Francesa. Ela põe fim ao processo revolucionário na França e coloca quem? Napoleão Bonaparte no poder. Como consequência, gente, da Revolução Francesa, eu vou falar duas aqui muito importantes. Primeiro, que os burgueses é que vão fazer a Revolução Francesa, como consequência dela, né? Os burgueses é que vão fazer. E agora, veja bem, a Revolução Francesa vai inserir os burgueses na política. Eles vão acabar com o absolutismo, vão acabar com o privilégio de classes e vão assumir o poder. E vão agora poder fazer a política na França. E os franceses também conseguiram acabar com a extinção de classes, os privilégios de classes. E eles passaram, então, a pagar imposto. A partir desse momento, na França, todo mundo era obrigado a pagar impostos. Então, isso também é muito importante nesse processo. Ok, pessoal? Nós vimos hoje, pessoal, uma parte aí, importância da história. Nós falamos hoje sobre a Assembleia Constituinte e a monarquia, né? Falamos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da tomada da Bastilha, né? A nova Constituição Civil do Clero. Depois nós falamos dos problemas que a França teve com os países vizinhos, que queriam acabar com o movimento revolucionário na França, né? Falamos também da primeira Constituição da França, do clero, né, que foi aprovado, a primeira Constituição da França. Falamos que trazia a divisão de poderes, né? Então falamos muitas coisas importantes. Falamos jacobinos, girondinos, sans-culottes. Depois eu quero que vocês dêem uma lida nesse capítulo para vocês se familiarizarem melhor com essa fase, ok? Falamos do julgamento do rei e terminamos lá com o diretório, que foi constituído, né? E depois da reação termidoriana, que os girondinos dão um golpe nos jacobinos, aí reassumem o poder, aquela classe mais alta, e depois o diretório só acaba quando Napoleão Bonaparte volta e assume o poder na França, ok?